Cheguei! Olá, eu me chamo Ellen Lindoso, sou mentora de mentalidade e prosperidade e aqui nesse canal você vai encontrar os melhores conteúdos sobre mentalidade, merecimento, autoestima, prosperidade e muito mais. Tudo isso de uma forma prática para que hoje você comece a viver a vida que você merece. E o vídeo de hoje tem um quê muito especial para mim, porque eu quero compartilhar com você uma nova fase na minha vida que está chegando. E eu vou te contar como é que eu treinei a minha mente, estou usando a minha mente, inclusive, como eu treinei minha mente para engravidar e como eu estou usando isso para me preparar para o parto. Então, vem comigo que eu tenho certeza que esse conteúdo pode te ajudar. Se você é mamãe, ou se você quer engravidar, ou se você conhece alguma mãe, já manda esse vídeo para essa pessoa que eu tenho certeza que pode ser muito útil. Então vamos lá, vou contar como é que eu engravidei usando a minha mente, treinando a minha mente, que é uma coisa que eu falo muito aqui no canal e ensino isso também nos meus cursos, né? Primeira coisa que eu acho muito importante é você entender o poder da decisão, porque tudo começa com uma decisão, não é verdade? Então no ano passado, 2022, quando eu casei, nós decidimos que esse ano de 2023 seria o ano da chegada do nosso primeiro filho. Acontece que não basta só você decidir, né? Porque penso eu, que você tem que realmente querer, né, ter um filho, e tudo que vem junto com a maternidade. Você também tem que se preparar para isso, né? E como que eu me preparei? Primeira coisa, usando a minha mente, usando a minha técnica de reprogramação mental. Por quê? Porque é fundamental você já começar a ter um treino mental do que você deseja. Eu engravidei com 40 anos, tô fazendo esse vídeo com 41. Não parece, eu sei disso. E então, assim, eu sempre falava pro meu marido, quando a gente decidiu que esse seria o ano, né? No finalzinho do ano passado, eu falava pra ele: vai ser muito fácil engravidar no ano que vem. Por quê? Porque eu já vinha aplicando a minha técnica e eu me visualizava contando pra ele, engravidando com facilidade. Então eu já via esse cenário na minha mente, é uma parte da técnica, inclusive. E aí, o que aconteceu? E que eu acho também muito importante colocar aqui no vídeo desde o início. Uma coisa que também facilitou que eu engravidasse logo, né, foi a minha saúde. Então, eu sou uma pessoa muito saudável, graças a Deus. Desde 2017 eu comecei a cuidar mais da minha saúde, alimentação, pratico yoga, atividade física que eu gosto, mas mais yoga, até meditação. Então, várias coisas eu fui preparando o meu corpo realmente para isso. Porque eu acho também que a gente tem que colocar, eu tenho que falar isso para você, porque de repente você pode estar querendo engravidar e ter alguma dificuldade, alguma coisa na área da saúde e falar assim: "Ah, é só treinar minha mente?" Ajuda, mas não é só isso. Então, minha saúde também estava em dias. E aí, o que aconteceu? No final do ano passado, dezembro de 2022, nós fomos a Fátima para agradecer um ano maravilhoso, sublime que eu tive. E como você sabe, ou se você não sabe, tem um vídeo aqui no canal que eu falo um pouquinho de como eu treinei minha mente para casar, pode assistir, e eu falo dessa minha conexão com Deus e com Nossa Senhora. E eu fiz o pedido para Santa, né? Já tava lá, então teve também um dedinho de fé, né? Essa fé inabalável de que eu ia engravidar com facilidade, que eu ia engravidar com facilidade. Então eu continuei, né, treinando a minha mente, visualizando isso, e isso foi muito importante, porque eu pedi em dezembro, né? Peças e receberás, é uma coisa que eu ensino muito para vocês também. Aqui falo no canal, falo nas minhas redes sociais, tem que saber pedir. E foi rápido. Eu costumo brincar que o povo lá em cima se equivocou, porque a gente queria engravidar, vamos dizer assim, em julho, né? Eu falava assim: ah, vamos pro ano que vem, em julho, né, e tal. Mas eu descobri que eu tava grávida no início do ano, em janeiro, dia 13 de janeiro de 2023. E foi aquela alegria, foi exatamente como eu mentalizei, foi fácil, né? Só que aí começaram a vir os desafios, porque também não tem só lado legal nessa história. Então preste atenção que você vai entender como é que eu superei cada desafio desse que eu vou estar compartilhando com você, porque eu quero também te contar um pouco dessa minha preparação para o parto. Só para você entender, eu preciso contextualizar. Já tem quase um ano e meio que eu moro aqui em Portugal. E quando eu cheguei aqui, que a ideia era, na verdade, passar férias, mas eu fiquei para casar. Tem esse vídeo aí, pode procurar que eu conto essa história, por como eu conheci meu marido, por isso eu fiquei. Eu estava no início do ano, em janeiro, o único documento que eu não tinha ainda
era justamente o código de utente, que eles chamam aqui, que é como se fosse o nosso código do SUS aí no Brasil. Então, eu não tinha esse código e nem o médico de família, né? Não estava cadastrado. E aí eu comecei a escutar as dificuldades, que era muito difícil, que tinha que esperar, desculpa, que tinha gente que estava há anos na fila, só lamúria, só dificuldade. E aí, outra coisa que aconteceu também, muito próximo, quando eu ainda estava nesse processo de conseguir esse código, né? Eu fui ao médico particular aqui em Portugal para saber o primeiro exame do bebê, como é que estava, estava tudo ok. E eu ouvi pela primeira vez a seguinte frase: a sua gravidez é de risco. Oi? Risco? Por quê? Eu sou saudável. E aí tem todo uma cultura, não sei, daqui, que não é só cultura, mas também eu sei que existe um risco da gravidez a partir de 35 anos. Mas o primeiro profissional começou a falar isso, que a minha gravidez era de risco, e eu comecei a ouvir isso. E é por isso que é muito importante isso que eu estou compartilhando com você, porque eu acredito que as palavras têm poder e a gente tem também que saber usar as palavras a nosso favor. Primeira coisa que eu fiz foi, eu decretei que isso não era verdade. Fui pesquisar e fui ver que realmente, devido à idade, existem alguns fatores que você primeiro tem que fazer exames para comprovar. Então eu já combinei, tanto com meu marido, com minha família, para todo mundo, ninguém vai falar que a minha gravidez é de risco até eu fazer os meus primeiros exames. Porque concorda comigo, né? Eu tava ali ainda naquele olho do furacão para descobrir, para conseguir código, me cadastrar no médico de família e aí receber esse tipo de notícia logo no primeiro trimestre. Então foi esse o primeiro combinado. E fiquei reforçando a minha técnica de reprogramação mental, onde eu visualizava o código de utente, o médico de família, que não teria nada de risco, que todos os meus exames estariam ok. E isso para mim foi fundamental, porque no meu primeiro trimestre, quem já engravidou, quem já é mãe sabe, os hormônios ficam à flor da pele. E é por isso que eu sempre falo isso também, você precisa aprender técnicas de inteligência emocional, não é para quando tá bem, tem saúde, tá tudo ok, é para quando o bicho pega, os desafios chegam, batem na porta, você fica, né, sozinha, e aí como que pode resolver isso? E lembrando também que aqui em Portugal eu não tenho ainda uma rede de apoio, né? Minha família, amigos, eu tô começando uma vida agora aqui, não conheço muita gente. Então, isso para mim, ter essa técnica, saber essas ferramentas que eu sei, foram fundamentais. Foi o divisor de águas para não surtar, essa que é a verdade. Então, quando eu comecei em janeiro a usar a minha técnica, então eu já imaginava tudo isso. O código do Tate saindo, as coisas fluindo, tudo caminhando. Eu pratico yoga, então eu me via fazendo yoga já com a barriga grande, caminhando, e as coisas foram realmente acontecendo. E assim foi, né? O código saiu, eu entrei no médico de família, os primeiros exames que eu fiz todos eram ok. Aliás, os primeiros não, todos os meus exames, né? Eu tô 100% saudável, não tive problema nenhum. E eu lembro de ir no outro médico, quando eu comecei a ser acompanhado, o profissional de saúde falou assim: porque a sua gravidez é de risco, eu já tinha os exames. Eu falei: olha, eu não quero que você fale isso, porque se você olhar meus exames, todos os meus exames estão ok. Aí ele ficou meio assim, mas você tem que se posicionar. Você tem que realmente saber como que você quer ser tratada. Eu falo muito de merecimento, não é à toa, porque eu sei me posicionar na vida para receber o que eu mereço. Guarda isso daí, que isso pode ser assunto de um outro vídeo para você. E uma outra coisa muito importante também que eu venho fazendo desde o início da minha gravidez é trabalhar com as afirmações. Eu já trabalho com isso há muitos anos, acredito nisso, ensino isso também para minhas alunas. E o meu bebê já tem as suas próprias afirmações. Então, no meu ventre, eu já trabalho com ele essas afirmações, essa conexão, né? Para que ele já comece a caminhar nesse mundo de treinar a sua mente. E o outro ponto para mim que é muito importante é a fé, né? Quando as coisas estavam muito embaraçadas, que não estavam ainda resolvidas, eu realmente orava, pedia a Deus que... E eu pedi realmente, né, a Deus que colocasse profissionais na minha vida maravilhosos, que me tratasse como eu queria, que as coisas corressem tudo com facilidade, com leveza, com alegria. E assim aconteceu. Então,
semana após semana as coisas foram se resolvendo com tranquilidade, com facilidade, porque eu me mantive calma também. Os meus pensamentos foram sendo trabalhados para que eu conseguisse vislumbrar uma solução para tudo isso e as coisas foram acontecendo. E aí, um belo dia, eu fiquei sabendo de um evento, né, numa cidade próxima aqui para grávidas. Acabei indo, porque até então eu não tinha nenhum hospital que estava me orientando, né? Eu ainda estava naquele início ali do segundo trimestre, foi no segundo trimestre. E eu só tinha uma médica particular que está me acompanhando, mas ainda não tinha um hospital público para onde eu poderia, né, me dirigir para poder ter o parto. Porque aqui em Portugal, e eu vou já explicar para vocês, é um pouquinho diferente do sistema público do Brasil. E nesse evento que eu fui, aconteceu uma coisa fantástica, né? Eu conheci as enfermeiras maravilhosas do Hospital de Abrantes, já vou deixar aqui registrado, e que era um evento para grávidas, ao ar livre. E aí eu conversa vai, conversa vem, elas souberam, eu falei que eu não tinha hospital ainda e me convidaram para conhecer o hospital. E foi assim algo sublime, né? Eu fui sempre muito bem tratada, muito bem recebida e comecei a ser acompanhada por esse hospital e também a fazer um curso. E eu preciso falar desse curso para você. Porque quando eu comecei a me preparar para o parto, a primeira coisa que eu me deparei e que é uma cultura aqui de Portugal é o parto normal, é o parto humanizado. E aí, minha mulherada, minhas merecedoras, como eu falo, bateu 20 tipos de medo, como diz uma amiga minha. O medo pulou. Por quê? Porque no Brasil, a nossa cultura é do parto cesáreo. E aí é uma coisa muito importante da gente falar, porque eu ensino sobre isso, sobre crença. Inclusive tem um vídeo aqui no canal, você pode procurar depois o que são crenças e como elas surgem. Eu vou deixar até o link aqui para você olhar isso daí. Então, quais eram as minhas crenças com relação a parto? Falou em parto, é igual cesariana, né? E por quê? Porque a nossa cultura no Brasil é assim. Eu cresci ouvindo isso da minha mãe, das minhas amigas, e na hora que eu comecei a entender que o sistema aqui é do parto normal, eu fiquei com muito medo. Muito, mas você não tem noção. Aí vem de novo, vem as ferramentas de inteligência emocional, vem a minha técnica de reprogramação mental e vem o principal, que eu acho que toda mulher, quando deseja ser mãe, quando engravida, ela tem que buscar: conhecimento. Eu fui estudar sobre isso, né? Eu fui entender qual é a diferença. Nesse curso que nós fomos convidados, né, eu e meu esposo a participar em Abrantes, foi muito bacana no hospital, onde eu pude entender melhor toda a cultura, toda a estrutura, como que é fisiologicamente também. Porque, sério, gente, eu nunca tinha parado para pensar sobre ou analisar essa possibilidade, porque eu sempre escutei desde pequena, não, cesáreo, minha mãe teve todos os filhos cesáreo, minhas tias, enfim, é tão normal isso daí, e é isso que você tem que entender também, porque de tanto você escutar, eu escutava só coisas negativas do parto cesáreo, é horrível, sente dor, só fala da dor, mas não fala também dos benefícios e não fala que você pode se preparar para. Então, o conhecimento, ele realmente liberta. Eu fui estudar sobre isso, sobre parto, sobre nascimento, e esse curso foi maravilhoso, porque no curso do hospital a gente aprende uma coisa que tem tudo a ver com o que eu faço, com o que eu ensino, com o que eu pratico. Eles cedem um aplicativo onde você prepara o teu mental e o teu emocional para o parto natural. Inclusive com afirmações. Eu até fiquei rindo quando a enfermeira falou isso, porque eu falei, isso aí eu já pratico, né? Então, para mim, veio só reforçar essa questão do quanto é importante a gente ter uma mente muito bem preparada. Existem hoje técnicas, eu não sei se você sabe, que você pode trabalhar a sua mente para você entrar no estado de transe, para você fazer o parto natural. E dizem algumas mulheres que relatam que fazem esse tipo de técnica, que é com hipnose, que é praticamente sem dor. Então, é uma questão de você estudar, é uma questão de você se preparar também para você decidir, né? Eu acho muito importante, às vezes, a gente buscar qualquer área da nossa vida. Como é que a gente decide as coisas? A gente tem que buscar o conhecimento. Foi isso que eu fui fazer. E eu lembro que quando acabou o curso lá no hospital, eu voltei com o meu marido para casa. Falei, ai, que alívio. Como eu desfiz as minhas crenças que eu tinha sobre parto natural. Foi aí que eu comecei a trabalhar o meu mental visualizando esse parto, visualizando como que eu queria principalmente me sentir. Eu acho que isso é muito importante para a mulher, principalmente nessa fase final da reta da gravidez, que é tanto hormônios da flor da pele, tantas mudanças, tantas coisas acontecendo, né?
Então, em resumo, que eu fiz para engravidar e me preparar para o parto? A coisa primordial, a minha mente. Né? Treinar minha mente com a minha técnica de reprogramação mental que eu adaptei. Fazer as afirmações, tanto para mim, que eu tenho as minhas, me preparando para o parto, como as do meu bebê. Vou até mostrar para vocês. Olha, rapidinho, Arthur Gabriel. Tá chegando, né? Eu tô gravando esse vídeo, eu tô com 37 semanas. E eu já tô com tudo organizado, tudo preparado, todos os exames normais. E só esperando o Arthur chegar. Se me perguntarem, Ellen, você acha que vai ser 100% como você mentaliza, como você imagina? Eu acredito que não. Foi uma coisa que eu aprendi que Deus capricha nos detalhes, né? Mas eu acredito também que você precisa se preparar. E estar preparado para tudo na vida faz toda a diferença. E não estar também. Então, agora é a reta final, né? Eu já tô com as malas prontas, tá tudo organizado. E vamos ver como é que vai ser realmente, de fato, o nascimento entre o preparo mental e emocional e a realidade. No mais, como toda mãe, eu só espero que ele venha com muita saúde. E eu fique também com muita saúde, fique muito bem. E espero poder fazer depois um outro vídeo relatando como é que foi de fato o parto, né? Uma coisa que eu aprendi no curso é que a gente tem que, no parto, controlar o que dá para controlar, o que é ser controlável, o que dá para controlar ali na hora, porque parto não tem replay. Mas que seja uma experiência única, uma experiência que só quem já viveu sempre me relata, que é um divisor de águas na vida de uma mulher. E eu tenho certeza que essa também vai ser a minha, com muito amor, com muita saúde e com muita tranquilidade. É isso que eu espero. Se você gostou desse vídeo, curte, comente, compartilha, mande para alguém que quer engravidar ou que está grávida, que quer se preparar para o parto. E eu tenho certeza que no outro momento eu conto para você como é que foi essa experiência. Beijo grande e até o próximo vídeo.